Próxima pauta é sobre a privatização da Eletrobras. Isso é um assunto interessante. Vai sair ou não vai sair? Bolsonaro leva MP da Eletrobras ao Congresso. Queremos enxugar o Estado. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, foi a pé até o Congresso Nacional na noite de hoje fazer a entrega da MP que trata da privatização da Eletrobras. Ele chegou ao local junto com outros ministros, como Bento Albuquerque, de Minas e Energia, em meio a tumulto. O ministro da Economia, Paulo Guedes, também participou da cerimônia, mas não discursou. A MP, que permite que o BNDES inicie estudos sobre a desestatização da companhia, foi publicada em edição extra no Diário Oficial da União. Em rápido discurso, Bolsonaro falou sobre a vontade de seu governo de reduzir o Estado. Nós queremos sim enxugar o Estado para que a nossa economia possa dar a resposta que a sociedade necessita, afirmou ele. E então, Ian, qual é o parecer que você faz a respeito disso? Vai rolar privatização? Como é a vontade política? É só um gesto simbólico do governo? Não, vai acontecer uma privatização, entre aspas, assim, uma privatização quase que de mentirinha. Esse projeto de privatização da Eletrobras ele já vem gestado há algum bom tempo como uma resposta possível do governo para a perda de credibilidade constante que tem tido a pasta da economia junto ao mercado. Você deve se lembrar que no começo desse governo, Guedes era visto como o messias do livre mercado dentro do governo conservador. Era o homem que guiaria o presidente para as reformas necessárias, que reconstruiria, então, essa relação que se perdeu entre o mercado e o executivo durante o governo Dilma. Ele seria um sujeito que modernizaria a economia brasileira. Mas isso não se deu. Todas as grandes reformas prometidas não chegaram nem a passar pelo Congresso. A reforma fiscal não veio até hoje. A reforma administrativa está sendo contada até hoje. Nenhuma privatização ocorreu, tendo em visto que você não precisa da aprovação do Congresso para a maior parte delas. Era só resolver na canetada. E nenhuma foi feita. Só teve concessões. Privatização mesmo, nada. O governo estava montando um pacotinho faz algum tempo de possíveis respostas que poderia dar para o mercado para uma situação como essa. Porque a situação de ontem, né, que o preço da Petrobras desabou 20%, 100 bilhões de reais sumiram do mercado. Eu acho que anteontem? Caiu. Caiu vertiginosamente. O que o PT levou anos para construir, né, para destruir na Petrobras, o Bolsonaro fez muito habilmente em 24 horas. Tudo isso fez com que o Ministério da Economia perdesse uma enorme credibilidade. E aí essas pequenas soluções estavam sendo gestadas há um bom tempo. A ideia agora Mas deixa eu explicar para vocês por que caiu tanto o preço da Petrobras. É por causa do seguinte, algumas pessoas que estão olhando de fora podem pensar assim, é só a mídia, a imprensa está atacando a reputação do general que foi lá colocado e, portanto, não há nada que se preocupar com relação à empresa. Foi só uma disputa de afinidades entre o presidente e um executivo de uma estatal e fica tudo bem. Não, o valor da empresa declinou em razão de que o general foi lá colocado para executar uma função que prejudica a empresa. E a função dela qual é? É martelar o preço da gasolina para baixo. De fato, é que o preço do combustível está crescendo para caramba no Brasil. Está tendo uma inflação grande sobre o preço dos combustíveis, e isso repercute diretamente na popularidade de qualquer presidente, inclusive deste. E o atual presidente da Petrobras, que está lá com o conselho, é um homem de visão liberal e que não gostaria de forçar os preços para baixo de modo artificial, porque isso prejudica os lucros dos acionistas, prejudica o desenvolvimento da empresa, prejudica o potencial da empresa de crescer, prejudica todo mundo que tem o seu dinheiro ali como participante, como acionista. Então, quando um preço de uma ação de uma estatal como esse desaba, não é simplesmente por conta de uma ingerência política sem efeito, é que por trás dela está uma forçosa redução dos preços que deve acontecer logo mais. É claro que o consumidor do Brasil, o cidadão normal, ele talvez veja isso até com bons olhos, imediatamente ele pensa, olha, o preço da gasolina caiu um pouquinho, talvez tenha sido o presidente. Porém, você está prejudicando uma empresa que vai trazer prejuízos ao país, no final das contas, porque o sócio majoritário dela é o próprio Brasil. Então, no fim das contas, você está pagando essa redução nos preços com o seu próprio dinheiro.
Você já está pagando ela através dos seus impostos e de um déficit fiscal que vai ficando cada vez maior e talvez um dia impagável. Talvez um dia o Brasil tenha que dar calote nos seus credores, nas pessoas que compram títulos públicos. E se isso vier a acontecer, claro, as repercussões vão ser enormes. Salvo que, quando o Brasil começa a tomar atitudes como essa, isso prejudica o score de crédito do Brasil junto a outros países, junto a investidores do mundo todo. Quem é que quer colocar dinheiro no país, nas empresas de um país, na qual o presidente toma decisões como essa? Então, é inevitável que o prejuízo não seja só essa momentânea flutuação de preço de uma empresa pública. Não é só isso. Por trás disso existe todo um sistema financeiro que está sendo chacoalhado indevidamente por um presidente incompetente, incapaz, e que traz consequências à credibilidade do país, ao bem-estar financeiro desse país, ao bem-estar da própria companhia, aos acionistas e, no fim das contas, à sociedade e o pagador de impostos. Com relação ainda à Eletrobras, essa resposta que o governo visa dar ao mercado, que vem assim de imediato, de última hora, surgido para conter esse declínio nos preços, ela vem gestada há um bom tempo com uma pequena armadilha dentro. Ela vai carregar uma golden share. Para quem assiste o nosso programa que não é muito versado em mercado, uma golden share é quando o governo privatiza, mas mantém o seu controle em alguma medida. Ou seja, a Eletrobras já tem uma certa participação privada, mas é majoritariamente do governo. Então, o que o governo fará? Ele venderá mais participações. Ou seja, ele deixará de ter 51% da empresa, digamos, na qual ele tem controle absoluto, e vai diluir essas ações, vai vender parte das suas ações e vai ficar lá concentrado nos 25%, alguma coisa do gênero. Porém, ele coloca no contrato da empresa, no estatuto da empresa, o Golden Share. O que é? É uma sequência de termos na qual ele pode tomar algumas providências, caso assim considerar necessário, pelo benefício do próprio governo. Podem ser essas, por exemplo, a capacidade de trocar o presidente da companhia a hora que bem entender. Podem ser essas, por exemplo, a capacidade de influenciar nos valores. Podem ser essa, por exemplo, a capacidade de averiguar o balanço. Por aí vai. Existe uma infinidade de medidas que podem ir dentro dessa Golden Share, que é uma surpresa. Então, isso ainda não está resolvido. Nós não temos a certeza de quais vão ser. Ainda vai ser votado pelo Congresso, mas é uma medida de última hora, tomada de modo bem acirrado, para tentar resgatar um pouco da perdida confiabilidade que o governo, que começou excelentemente bem a sua relação com o mercado, e agora tem quase nenhuma, poder reconstruir em alguma medida o mínimo de confiança. Porque se o governo fizer, e tende a fazer o que ele tem se proposto, de atuar politicamente dentro das companhias estatais, para segurar o preço das coisas que o tornam impopular, como, por exemplo, a energia elétrica, petróleo, gasolina, diesel. A confiabilidade do governo, do ponto de vista do mercado, vai se reduzir a zero. E por trás ainda de toda essa manobra política existe o que o governo tem declarado ao Congresso, que é a ameaça de uma greve de caminhoneiros. Essa seria, então, a desculpa para tentar segurar o preço, não só dos combustíveis, mas também de outras coisas. Por trás, se espera reduzir o preço da energia. Se a ameaça dos caminhoneiros, nesse momento, é real ou não é real, eu não sei dizer. Mas que o Brasil, ele é, de fato, refém de uma infraestrutura deficitária, na qual nós não temos outros meios de fazer o nosso transporte de produtos e, portanto, ficamos realmente na mão de qualquer grupo que agencie caminhoneiros. Isso é uma completa verdade. E se o Brasil, nesse momento, sofresse uma greve como a que nós tivemos em 2018, 17? 18, né? O problema econômico associado ao da pandemia seria absolutamente brutal. Nós teríamos desabastecimento, nós teríamos uma queda realmente impressionante da capacidade econômica dos municípios, e seria um baque do qual este governo realmente sofreria
profundamente. Então, todas essas medidas são formatos diferentes de tentar conservar a sua popularidade e talvez deter uma possível greve. A greve em si, eu não tenho tanta confiança de que ela ocorreria na nossa atual circunstância. Eu acho que não, acredito que não. Mas só o fato dela existir enquanto ameaça é uma carta política muito poderosa para se utilizar contra o Congresso. Porque o Congresso, tampouco, deseja um cenário de imensa popularidade. Porque a imensa popularidade, no caso de uma crise de sistema, não se reflete só sobre o presidente. Reflete-se também sobre o Congresso e todos os parlamentares. Então, aqueles que se elegem no voto útil, aquele voto caricato do Centrão, voto de resultados, do sujeito que entrega uma rua, que entrega bons números, esse sujeito se preocupa, sim, com uma crise estrutural, como seria uma revolta dos caminhoneiros somada a uma pandemia. Para esse sujeito, um argumento como virar, então, uma greve dos caminhoneiros é um argumento muito sólido para votar uma reforma. Em resumo, o governo vai propor diversas medidas liberais rapidamente, mas por trás delas virá, sim, uma martelada no preço de diversas coisas, como combustíveis e eletricidade. Todas elas virão com alguma surpresa, como o Golden Shares, na qual mantém no governo a capacidade de forçar preço para baixo, caso ache interessante. E eu creio que a credibilidade do governo nessas promessas de reforma vai durar muito tempo, vai durar muito pouco tempo. Vai ser como todos os outros altos e baixos que o governo teve com relação ao mercado. Vai ser mais uma flutuação, mas o eixo inexorável, a direção inexorável, vai continuar sendo decrescente. E se o Bolsonaro não conseguir a manutenção do auxílio emergencial, eu acredito que esse governo tende a acabar de um modo bastante miserável. Você explicou bem para Chuchu, viu? Eu estava profundamente concentrado. Explicou